A santa e gloriosa paz do Senhor. Um bom dia a todos. Sou a irmã Maria da Conceição. Estou trazendo aqui o Evangelho segundo Mateus, dando continuidade aí, né? No capítulo 8, versículo 5, nós paramos no outro vídeo, né? Então vamos continuar aqui no versículo 5, ele falando do centurião de Cafarnaum, tá bom? Amém? Então, vamos lá, versículo 5 diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado, já em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente a palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo: este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger e dor. Então diz Jesus ao centurião: Vai, e como creste que seja feito. Naquela mesma hora, o seu criado sarou. E na mesma hora o seu criado sarou. E vamos falar agora sobre a sogra de Pedro, né? Então, a sogra de Pedro, né? Então, no capítulo 14, falando: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste, dizendo, com febre, né? E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Levantou-se e se viu luz. E chegada a tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e o curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Como devemos seguir a Jesus? Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a banda de além. Aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permita-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus apazigua a tempestade, né? Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se,
o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aquele homem se maravilhou, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os endemoniados, gergesinos, e tendo chegado a outra banda, a província de Gersenos, Cefrar-lhes ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros, tão ferozes que era que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam passando diante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsar, permita-nos que entremos naquelas manadas de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar. Por um despenhadeiro morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogando-lhe que se retirasse dos seus terrenos, se saísse dos seus terrenos, né? Porque fala diferenciado. Então vamos falar sobre a parábola, o paralítico de Cafarnaum. Então, entrando no barco, passou para a outra banda, e chegando à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que algum dos escribas diz entre si: eles blasfemam. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e andas? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se, glorificou a Deus, e deram tal poder aos homens. A vocação de Mateus, né? E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, que lhe disse-lhe: segue-me. Né? Jesus viu Mateus e chamou-o: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come
o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Fizeram essa pergunta para Jesus. E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Louvado seja Deus, né? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E sobre o jejum, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam, né? Então fizeram a pergunta para Jesus, né? Perguntando por que os discípulos dele não jejuavam, né? E eles, fariseus, muitas vezes jejuavam, né? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompe-se os odres e torna-se o vinho, e os odres estraga-se. Mas deite-se vinho novo em odre novo, e assim ambos se conservam. Amém? E a cura da mulher que tinha 30 anos, né? Com fluxo de sangue. Dizendo-lhe eles e estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão e ela viverá. Jesus levantou-se e seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Jesus voltou-se e, vendo-a, disse: de ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Então, sobre a cura de 2 cegos e um mudo. E, partindo de Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes-vos que eu possa fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e
Jesus ameaçou os dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e demoniado, e expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, né? E a seara e o ceifeiro. Vamos falar. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade e a moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E os 12, vamos falar sobre os 12, né? Que é os 12 discípulos e a sua missão. E chamando seus discípulos, deu-lhe poder sobre espíritos imundos para o expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Os primeiros são Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, Canaanita, e Judas Iscariotes, aquele o que traiu. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho que das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graças recebeste e de graça dai. Não possuís ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrando, procurai saber quem nela seja digno, né? E hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vos a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor
para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha a meio de lobos, no meio de lobos. Portanto, sedes prudente como a serpente e simples como a pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vós açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Mas quando vós entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que havereis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai falará por vós. E o irmão entregará a morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão, e odiarão de todos seres por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuja para outra, porque de verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é discípulo mais do que o Mestre, e nem servo mais que o seu Senhor? Basta ao discípulo ser como seu Mestre e servo como seu Senhor. Se chamar Beelzebu ao pai de família, se chamou Beelzebu o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temas, porque nada há encoberto que não há de revelar, nem oculto que não haja de saber. O que vos digo em trevas, dizei em luz. O que escutar e ouvir, pregai sobre os telhados. E não temas os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetim, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, pois, mais vale vós que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante do homem, eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante do homem, eu negarei também diante do meu Pai, que está no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim por indisseção, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar sua cruz e não segue após mim,
não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta em qualquer e aquele que recebe profeta com qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulos, de verdade vos digo, e de modo algum perderá o seu galardão. E prosseguiu Jesus, E sobre João Batista havia 2 discípulos, Discípulos de Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. E João enviou um cárcere falar dos seus feitos de Cristo, dizendo-lhe: eis tu aquele que havia de vir, ou espero outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide, anunciai a João as coisas que ouviste e vedes. O cego vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Amém? E bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. E partindo ele, começou Jesus a dizer as tubas de respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Sim, que foste ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão mas nas casas dos reis. Mas estão então e foste ver um profeta. Sim, vos digo, eu e muito mais do que profeta, porque é este que está escrito: eles diante de tua face enviou o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus pela força se apodera dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se queres dar crédito, e este o Elias que havia de vir, quem tem ouvido para ouvir ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? Semelhante aos meninos que se assentam na praça e clama aos seus companheiros e diz: toca-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste. Portanto, veio João
e não comendo, nem bebendo, e dizendo, meus irmãos, agora vamos falar tem demônio, sobre 3 cidades, veio o filho do homem, comendo e bebendo, tá bom? E diz, então, eis aí, fala homem, comilão, então começou ele a pensar, amigo de rosto, as cidades onde e pecador operou, mas a maior parte de seus sabedoria, né, e não se justificada, haviam seus filhos. Arrependimento, não havia arrependimento, né? Dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tirom e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teria arrependido, com saco e com cinza. Pois isso eu vos digo, que haverá menos rigor para Tirom e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergueus até aos céus, a tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti naquele tempo. Respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então agora vamos falar, né, sobre o sábado, né, que Jesus curou, né. Então vamos falar sobre o sábado aqui. Naquele tempo passou Jesus pela seara, né, searas no sábado. Os seus discípulos tinham fome, começaram a colher espigas e comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhes, eis que os teus discípulos faz o que é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse, não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele os que com ele, e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da profissão, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estava, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo viola o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o
templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaria o inocente, porque o Filho do Homem até do sábado é do Senhor. Até o sábado é do Senhor. Amém? Então vamos falar agora sobre a cura dos homens que tinha, uma das mãos mirradas, paralíticas. A partir dali chegou à sinagoga deles e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar o sábado? E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lança a mão delas e a levará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e ficou sã, como a outra. E os fariseus, tendo saído fora, foram ao conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos, e recomendavam-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito anunciará aos gentios juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não pragará o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Mas blasfemaram os fariseus. Vamos falar agora das blasfêmias dos fariseus, Os fariseus trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não, este é o filho de Davi. Mas os fariseus, ouvindo isso, lhe disse: este não expulsa o demônio, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e todas as cidades ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsar a Satanás, essa está dividindo contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Por quem os expulsam? Então, os vossos filhos, portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens,
se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se poderá aos homens, mas a blasfêmias contra o Espírito não será perdoada aos homens. E qualquer disse alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado, mas alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Agora vamos falar da árvore e dos frutos, né? Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podes vos dizer boas coisas, sendo mau? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a tua boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de todas as palavras ociosas que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo, porque tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. E isso vamos agora neste momento falar sobre o milagre de Jonas. Então alguns dos seus escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, que queremos ver a tua parte e algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas surgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo. Como esta geração a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, achando desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má. Vamos falar agora sobre a família de Jesus. E falando eles ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondeu e disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos,
porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Agora vamos falar, gente, um pouco sobre a parábola do semeador. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as árvores e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outras caíram em boa terra, e deu frutos, a 100, outro e a 60, e outros a 30. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondeu e disse-lhe: porque vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dá, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, por eles vendo, não vês, e ouvindo, não ouça, nem compreendas. E nele se cumpre a profecia. Isaías diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não veja com os olhos, ou ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouve. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvires, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não se entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de poucas duração é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutíferas. Mas o que foi semeada em boa terra é o que ouve
e cumpre a palavra, e dá frutos e produz 100 outras sementes e outras 30. Amém? A parábola agora do trigo e do joio, gente. Vamos lá? Então, propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu caminho. Mas, dormindo os homens, veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo e o retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que não colhe o joio e não arranque também o trigo com eles. Deixe crescer ambos juntos até a ceifa, e pro ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhe primeiro o joio e atrai-o o moio para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda, né, e do fermento. Outra parábola lhe foram dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando dele semeou no campo, e o qual é realmente mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e fez-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninha nos seus ramos. E outra parábola que lhes diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto diz Jesus por parábola. Tudo isso diz Jesus por parábola multidão, e nada lhes fala sem parábola, para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém? E a explicação da parábola do joio é: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do rei, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que é o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandaram os filhos dos homens os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, os que comete iniquidade, e lança-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então o justo resplandecerão
como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus. Amém? Então, vamos falar sobre a palavra do tesouro escondido, né? Da pérola e da rede. Também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou escondido, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Trouxe o reino dos céus semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola que grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada no mar. Aqui apanha toda a quantidade de peixe, e, estando cheia, a puxa para a praia. Assentando-se, apanha para os cestos os bons, e os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separará os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão nas fornalhas de fogo. Haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe: sim, Senhor. E ele disse-lhe: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisa nova e velha. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga dele, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? E não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seu irmão Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre eles? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse-lhe: não há profeta sem honra, e a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, vamos falar um pouco da morte de João Batista. Naquele tempo, houve Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista. Esse é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso está essas maravilhas opera. Porque Herodes tinha pedido João e tinham maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodes, mulher de seu irmão Filipe. Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe disseram: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta.
Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe disse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi tirada no prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegando os seus discípulos, e levaram o corpo e sepultou, e foram anunciado a Jesus. Já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, disse: não é miste que vão dar-lhe vos comer? Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e as crianças. Jesus andava por cima do mar, né? Vamos falar agora. Então, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustando-se, dizendo: há um fantasma, gritando com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas, mas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Chamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram
a terra de Genesare. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxe-lhe todos que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocassem ficavam são, né? Todos ali rogaram a Deus ali para tocar pelo menos nas orlas do vestido deles, porque eles acreditavam que eles seriam são, né, gente? Palavra maravilhosa. Então, vamos falar um pouco da traição de Jesus Cristo, né? Que ainda estamos em Mateus agora, capítulo 15, gente. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos e tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando come pão? Ele, porém, respondeu e disse-lhe: por que transgride vós também o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Porque Deus ordenou, dizendo: honrai teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao teu pai ou a mãe, morrerá de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderás aproveitar a mim. Esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. E assim, e validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas vão me adorar, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, e chamando assim a multidão. Disse-lhe: ouve, entende, o que contamina o homem é o que entra a boca, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. O que contamina o homem não é o que entra na boca, e sim o que sai da boca do homem. Então, acerca-se dele os seus discípulos. Cercando-se dele aos seus discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. E Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o qual sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem? Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não cometeria o homem. Isso não contamina o homem. Então aqui Jesus quis dizer assim, gente, que o
que sai da boca do homem vem do coração. Isso que sai da boca do homem comete adultério, comete morte, comete prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Mas o que entra na boca do homem, por não ter lavado a mão, isso não contamina o homem. É o que a palavra de Deus fala. E aqui vamos falar um pouco da mulher cananeia, né? E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tirom e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquela cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: dispensa quem vem gritando atrás de nós? E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu-lhe Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E aqui vamos falar a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação do pão, tá, gente? Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá e veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros, né? Muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, e de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos andar e os cegos a ver, e glorificaram a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. O seu discípulo disse: de onde nos virá no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E ele disse: 7, e uns pouco de peixinhos. Então mandou a multidão se assentasse no chão, e tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou, né? E levantaram do que sobrou 7 cestos cheios dos pedaços. Ora, o que tinha comido era 4.000 homens, que tinham comido dos pães e do peixe, além das mulheres e as crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala.